Faz sentido o que o Pablo Marçal falou, que o povo gosta de alguém com postura idiota durante uma disputa eleitoral, um processo eleitoral? Ele está liderando as pesquisas, né? Tecnicamente liderando as pesquisas. Então ele soube captar o sentimento da população ou de uma parte muito relevante da população e também navega na rejeição que as pessoas têm aos candidatos que hoje estão postos para esse contexto eleitoral. Então, se ele tem razão, se ele não tem, é difícil dizer, mas que ele está fazendo alguma coisa correta a ponto de se colocar de forma competitiva no cenário para o executivo de São Paulo, aí a gente não pode negar. Alguma coisa correta ele tem feito. De fato, ele tem capturado uma parte do eleitorado, mas tem outra parte que tem uma rejeição a essa postura, né, Tânia? Aí é saber como que os números vão pesar a favor ou contra essa postura do Pablo Marçal, mas como o Naue colocou, muita gente gosta dessa coisa meio antissistema que ele soube representar, e essa coisa meio de ter o legado do bolsonarismo, mesmo sem o apoio formal, que também é digno de nota, né, Tânia? Ele está sendo um candidato bem aceito. A gente tem que, para ter a rejeição dele, a gente talvez tenha que somar a aceitação dos outros para ver, eu não sei exatamente o processo como faríamos agora, mas não é grande, não. Eu acho que ele está falando, ele sabe fazer isso. Ninguém que tem 13 milhões de seguidores, você pode chamar ele de tudo, mas dizer que ele é incompetente em comunicação não é. Ele é absolutamente competente em comunicação. Você se lembra que quando ele apareceu, nós falávamos isso? Se vai ganhar, a gente não sabe, mas que ele vai dar trabalho para todos, ele vai dar trabalho. E a única pessoa que a gente está vendo agora, indo para o embate direto com ele, é absolutamente compreensível que ela faça isso, porque quem tem 4% nas pesquisas tem mais que partir para cima de alguém mesmo. É a Tabata, né? A Tabata está indo, a propaganda dela mudou muito do começo até agora. Um amigo meu usou a expressão hoje, finalmente tem punch a campanha dela, porque esse material que saiu hoje é muito bom, é muito agressivo, é de boa qualidade, e ela fala muito bem. Era para eu falar do Pablo, estou falando da Tabata, mas é que a Tabata é a adversária direta dele nesse momento, né, que está atacando ele, é a Tabata. Então é impossível falar da campanha eleitoral, falar do Marçal e não falar da Tabata. Os outros estão um pouco recolhidos. Ela está chamando eles para a briga. Acho que ela até sabe que eles não virão. Ô, Tânia, eu fui pesquisar os dados da rejeição, porque o Datafolha ele faz esse levantamento, e aí o Guilherme Boulos tem a maior rejeição, 37%, o Pablo Marçal tem 34% de rejeição, é a segunda maior pelo levantamento, e o José Luiz da Atena tem 32%. O que tem de um achado interessante da pesquisa Datafolha é que a rejeição do Marçal disparou, Rodrigo Prando, entre os mais jovens. A questão da juventude, até pouco tempo atrás, os empíricos, não pesquisas, mas o sentimento, especialmente de quem está em sala de aula, de quem convive com jovens, independente, isso me chegou de vários colegas professores de outras instituições, que de fato o Pablo Marçal ele tem ali uma força muito grande. E óbvio que essa força ela é tracionada pela questão algorítmica das redes sociais. O Naue colocou um ponto que me parece muito importante, não é? E que ponto é esse? De uma determinada forma, esse discurso, essa retórica dele encaixou, não é? Então eu escrevi um texto que está na minha coluna no My News, falando do Pablo Bolsonaro. Olha, foi um ato falho, mas é porque eu ia falar dos dois. Do Pablo Marçal causando um temor dentro do bolsonarismo. Começou com incômodo e já há um certo medo. Porque me parece o seguinte, Pablo Marçal, com jovens ou não, independente dos números, e ele está no empate triplo, né, dentro da margem de erro, junto com o Boulos e junto com o Nunes, então ele está ali no empate triplo. Independente desse empate triplo, ou também da sua rejeição, uma coisa é certa, uma parte do discurso dele encaixou e encaixou muito bem. E aí, nisso, o Naue tem toda a razão. Alguma coisa ali conseguiu captar.
Eu não vou entrar nessa fala de que ele tem que se fazer de idiota para conquistar votos de idiota. Eu não gosto disso. Eu estava aqui olhando para a minha estante do lado esquerdo meu aqui, porque tem um livro e um texto do professor Ottaviani que discutia a mentalidade do homem simples. E lá naquele texto dos anos 60, né, o Ottaviani dizia, olha, muitas vezes a mentalidade das pessoas mais simples, ela gira em torno da religiosidade, da violência, falando um pouquinho da construção do Brasil moderno. Eu sempre tenho para comigo um respeito muito grande pela decisão do eleitor. E a gente tem que tomar muito cuidado e dizer o seguinte, quando você vota naquele que eu considero adversário, você é um idiota. Mas quando é o meu que ganha, nossa, e você vota naquele que eu voto, você é muito inteligente. Nem sempre a política pode ser entendida a partir dos princípios da racionalidade. Muito de emoção está aí. E o Pablo consegue captar emocionalmente a partir da lacração, dos cortes que ele faz, dos memes. Quer dizer, ele é praticamente um meme, ele já é uma figura que não tem muito medo de ser ridicularizado. A gente vê algumas entrevistas que as pessoas tiram sarro dele, daquilo que ele está falando, e ele não está nem aí, porque ele sabe que com aquilo ele consegue engajamento, né? E outro aspecto, a Tânia pegou uma coisa importante também, que o único candidato, que na verdade é uma candidata que já entendeu que a discussão da prefeitura, né, da corrida à prefeitura de São Paulo, já não é sobre São Paulo, é sobre Pablo Marçal. Quem entendeu que o tema da eleição já não é São Paulo, é Pablo Marçal, é Tabata. É ela que traz um conjunto de fatos assentado em dados, em documentos, só que aí, infelizmente, isso pouco importa. A gente pode pegar o Pablo Marçal e se comparar ele ao Donald Trump, que também está em campanha, ambos falam absurdos, que está num universo da pós-verdade que não tem muita relevância. O que importa é essa construção da narrativa e muita gente se sente muito próximo dessa narrativa. E aí, Afonso, sintetizando um pouquinho do que vocês três falaram, você tem toda a razão que há algo muito fundamental no discurso e na retórica do Pablo Marçal, e nisso ele é um Bolsonaro turbinado 2.0, que é essa discussão do antissistema, da antipolítica, pensando que o seguinte, né, uma parcela dos eleitores de Bolsonaro que deveriam, em tese, votar no Nunes, não vão votar no Nunes. E por quê? Porque uma parcela desses eleitores do Bolsonaro entende que Nunes é parte do sistema, é do MDB, é um partido tradicional e já estão até mesmo insatisfeitos com o Bolsonaro por conta do PL, do Valdemar da Costa Neto. Então, assim, o grande temor não é a questão da prefeitura de São Paulo, mas é para o bolsonarismo este Pablo Marçal tendo à frente, por exemplo, se vitorioso for a prefeitura de São Paulo, se credenciando a receber o espólio político eleitoral desse bolsonarismo sem Bolsonaro. Porque vamos lembrar uma coisa, o poder não fica órfão. E no médio prazo, o Bolsonaro, pelo menos pela via eleitoral, não volta ao poder, a não ser que uma grande manobra seja feita para perdoar a inelegibilidade que ele foi submetido pelas regras da Justiça Eleitoral. Para não me alongar muito, eu acho que encaixou sim. Tabata está sabendo fazer esse papel, e aí eu termino com uma coisa, Tânia, que eu li de alguém que disse o seguinte: Tabata é a melhor candidata para São Paulo que não será eleita. Né? É uma coisa para a gente ficar pensando como o coach empresário Pablo Marçal conseguiu capturar no imaginário do eleitorado paulistano uma coisa que outros candidatos que porventura tenham propostas, ideias e valores diferentes daqueles que são apresentados por Pablo Marçal não consigam progredir.